Bem, boa noite a todos. Eu queria falar hoje sobre um tema que, de certa forma, é um tema melindroso, é um tema delicado. Mas então vamos ver. Eu proponho uma espécie de confrontação. Os ensinamentos de Jesus e os dogmas da Igreja. Será que os dogmas da Igreja são necessariamente e inteiramente um prosseguimento dos ensinamentos de Jesus? Quando nós falamos de ensinamentos de Jesus, será que todo mundo dentro dessa reunião aqui, brasileiros em sua maior parte, eu já soube que tem pelo menos um que não é brasileiro aqui, um irmão colombiano, quizás existam outros, que temos uma tradição do cristianismo, seja ela da vertente católica, das vertentes evangélicas, protestantes, espíritas, e nós todos então poderíamos dizer que, dado o fato de estarmos nesta tradição cristã, que nós então estamos bem familiarizados com os ensinamentos de Jesus. Bom, se nós tirarmos aquele célebre ensinamento que é sempre mencionado, amai-vos uns aos outros, amai-vos como eu vos amei, amai a vossos inimigos. Então, deixando de lado esse ensinamento central de Jesus sobre o amor, será que nós estamos bem familiarizados com os ensinamentos de Jesus? Eu faço essa questão retórica para vocês pelo fato de que, infelizmente, na nossa tradição cristã, nós não damos a devida importância aos ensinamentos do nosso Mestre. Quer todos aqui aceitem que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus, da mesma forma como Deus Pai ou Deus Espírito Santo, quer julgue Jesus, um grande mestre que incorporou, manifestou perfeitamente o Espírito Crístico, não importa como venhamos a imaginar ou aceitar Jesus o Cristo, pelo menos uma coisa será comum a todos nós: o fato de que certamente Jesus foi um grande mensageiro divino. Podemos todos partir dessa base. Jesus foi o mensageiro divino. Ora, um mensageiro vem trazer o quê? Uma mensagem. E será que nós absorvemos suficientemente, nós vivemos de acordo com essa mensagem do mensageiro divino? Será que a instituição que se diz a herdeira de Jesus, a herdeira para levar a boa nova a todos os povos, a boa nova, como vocês certamente sabem, vem da palavra grega evangelion. Então, evangelion foi trazido para as línguas latinas como evangelho. Evangelho não significa necessariamente o livro que traz a boa nova, a mensagem que Jesus nos legou. Então nós temos uma visão um pouco tímida do que Jesus nos legou, porque nós sabemos pouco da mensagem que Ele nos trouxe, porque aquela instituição, a igreja, hoje nós poderíamos dizer as igrejas cristãs,
Mas vocês me perdoem se eu utilizar o termo mais amplo, a igreja, como significando todas as diferentes denominações de igrejas cristãs. Essa herdeira do legado de Jesus, em vez de enfatizar a mensagem do mensageiro divino, divinizou esse mensageiro. O cristianismo passou a ser uma religião sobre Jesus, a respeito de Jesus, mas não necessariamente uma religião a respeito dos ensinamentos do mensageiro, daquela figura que mudou a perspectiva dos tempos modernos, dos últimos 2000 anos. Então, se há um milagre, é o milagre de que Jesus, que fez um trabalho divino no mundo, deixou um legado. Esse legado foi colocado em segundo plano, mas a figura de Jesus foi trazida para primeiro plano, obliterando o que era realmente importante. Essa mensagem, uma mensagem transformadora, uma mensagem que não deixa nada a dever às outras grandes tradições espirituais. Então, é por isso que eu queria explorar com vocês esse aspecto de: será que os ensinamentos de Jesus desembocam nos dogmas da igreja? Nós poderíamos, em primeiro lugar, procurar situar o papel de Jesus, esse grande mensageiro divino que muitos na sua época consideravam como um rabino, um mestre, um grande instrutor, e provavelmente como um outro profeta. Inclusive há uma passagem nos evangelhos em que Jesus diz o que os outros falam a respeito do Filho do Homem. Olha, Jesus refere-se a si mesmo como o Filho do Homem. E ele pergunta, então, dependendo do Evangelho, o Evangelho segundo Mateus ou segundo Tomé, aí alguns dizem que é um grande instrutor, que é um grande profeta, que talvez seja Isaías. E aí pergunta: e vocês, o que acham que eu sou? E aí, de acordo com Mateus, com o Evangelho segundo Mateus, que Pedro teria se avançado: tu és o Cristo. Aí Jesus teria dito então que você reconheceu e tu és a pedra fundamental sobre a qual ele iria estabelecer a sua igreja. Então, Jesus não se apresentava como Deus, se apresentava como Filho do Homem. E ele era considerado por seus discípulos e pelo povo em geral como um rabino, ou talvez até mesmo como um profeta. Mas esse profeta, esse grande instrutor, esse mensageiro divino, obviamente veio ao mundo com uma missão. Esses grandes seres sempre têm uma missão. Essa missão, no contexto do povo hebreu, creio eu, talvez fosse promover um avanço na espiritualidade do povo hebreu, para trazê-lo para o centro do desenvolvimento da alma. Porque a tradição religiosa hebraica era uma de obediência à lei. O que era a lei?
era a lei mosaica, que compreendia 613 preceitos. O judeu, para se tornar um homem justo, ele devia obedecer todos os 613 preceitos da lei mosaica. E que preceitos eram esses? Era tudo aquilo que tinha a ver com a vida diária das pessoas. Então, de manhã, ou vamos dizer, ao sentar-se à mesa para uma refeição, antes disso ele devia fazer as suas abluções, ou seja, se lavar, mas estava prescrito a quantidade mínima de água que ele tinha que usar, como é que ele tinha que lavar as mãos até o cotovelo, que ele não podia sentar-se à mesa com pessoas impuras, que ele não podia fazer nenhum trabalho no sábado, mas ia elencando detalhe por detalhe da vida dos judeus com 613 preceitos. Eu acho que os jovens judeus passavam boa parte do seu tempo na escola deles aprendendo esses 613 preceitos. Então, a ênfase, aquilo que tornava um judeu um homem justo, era o que? Obedecer à lei. Mas a obediência é algo necessário para a criança, mas o adolescente, o jovem adulto, tem que começar a pensar por conta própria, tem que começar a desenvolver o discernimento e tem que começar a desenvolver a compaixão, o amor para com os outros seres. Mas a lei mosaica não enfatizava isso. Em vez de propiciar condições, incentivar as pessoas a aprenderem a lidar com a vida, com o fluxo da vida, que jamais é homogêneo, previsível. Cada momento as pessoas enfrentam situações diferentes. O que era importante do ponto de vista tradicional do judeu, se houver alguma situação, deixe-me consultar o meu manualzinho de instruções, essa situação está em qual instrução, e pá, agir de acordo com aquilo. Não importa o que aquilo pudesse vir a causar na vida daquelas pessoas que estavam envolvidas. Por isso, algumas situações em que Jesus, então, é acusado pelos sacerdotes e pelos fariseus, os levitas, de que ele não respeitava os preceitos relacionados com o sábado, porque ele curava no sábado. E ele chama a atenção de forma muito contundente que eles eram hipócritas, porque eles levavam o boi para beber, davam forragem para os seus animais no domingo, mas quando ele foi curar uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, ou foi curar um aleijado, fazendo com que a sua mão retornasse aos movimentos, os sacerdotes ortodoxos, não, isso é horrível, está trabalhando no sábado. Então, Jesus, ao longo do seu ministério, vai trazendo toda uma série de ensinamentos que, no fundo, tem um grande objetivo: fazer com que os judeus deixem de ser prisioneiros de rotinas, de instruções pré-estabelecidas, que passem a pensar por conta própria, passem a entender a
olhar nos olhos as pessoas, entender os problemas que estão passando e responder com compaixão e amor para com as pessoas que o cercam. Então, Jesus veio fazer uma revolução com o seu povo. É lógico que os ensinamentos de Jesus são ensinamentos de uma imensa profundidade. Um grande instrutor espiritual não vem atender aos interesses de um grupinho pequeno, de uma camada da população que seja privilegiada ou tornada mais importante do que as outras. Um grande instrutor tem a visão, tem a sabedoria, tem a forma de atingir a todas as camadas sociais, a todas as almas em diferentes níveis evolutivos. Então, Jesus nos legou toda uma série de ensinamentos que eram voltados para o povo em geral. Ensinamentos que tornavam a vida das pessoas consideravelmente melhor. Em vez de meramente fazer referência mnemônica, obviamente, ao seu manualzinho de instrução dos 603 preceitos, passar a analisar as situações com as quais estavam confrontados de uma maneira bastante mais fácil de responder com mais sabedoria e com mais amor. Como ele conseguiu fazer isso? Que preceitos ou que leis ele ensinou? Ele ensinou uma lei básica que passou então a governar a vida das pessoas em geral, que era a operacionalização da lei de causa e efeito. Nossa, esse cara está falando complicado, em vez de ele ajudar, ele está complicando mais a coisa. Todos nós sabemos que a lei de causa e efeito é a lei central da manifestação de todos os universos. Tudo que começa a ser feito é uma causa que vai ter consequências. Então, essa é a lei fundamental, uma lei que tudo governa. Só que nós tendemos a nos esquecer disso. Nós tendemos a achar que isso é uma coisa interessante a respeito da vida dos outros. Aí a gente pode dizer, ele ficou chateado e perdeu a compostura, e então ele agrediu o outro e o outro retrucou, então causa e efeito. A gente vê isso talvez com uma certa facilidade na vida dos outros, mas a gente esquece que a gente está no baile e que estamos dançando de acordo com a música que nós tocamos. Então, como Jesus facilitou para todos nós o entendimento e a operacionalização dessa lei de causa e efeito? Chamando a atenção da regra de ouro. Essa regra de ouro já existia na tradição judaica numa forma negativa, que já era de ajuda, era um primeiro passo. Essa regra de ouro está em Tobias e era apresentada como: não faça aos outros aquilo que não queres que os outros façam a você. É um bom começo de conversa. É exatamente o que o Sr. Buda ensinou quando, no final de sua vida, seus discípulos lhe perguntaram: mestre, há tantos anos o senhor nos ensina tantas coisas, o senhor poderia nos dar um ensinamento que sintetizasse tudo que o senhor nos ensinou?
E o Sr. Buda imediatamente: sim, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Ele distinguiu que cessar de fazer o mal tem que ser peremptório, sem a menor dúvida. O mal, normalmente, nós conseguimos identificar. Não roubar, não agredir os outros, não fazer coisas que prejudiquem os outros e a nós mesmos, porque os outros são uma extensão de nós mesmos. Mas fazer o bem nem sempre é fácil. A gente muitas vezes, na nossa vida diária, temos boas intenções, tentamos colocar em prática aquelas nossas boas intenções e de repente o teto cai na nossa cabeça, porque nós não temos a sabedoria suficiente para aprender a fazer o bem. Mas isso é um processo, né? É o grande segundo passo. Jesus, então, o que fez? Ele inverteu a antiga regra do seu povo judeu, dizendo: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Por que ele fez isso? Porque nesse segundo passo da evolução do seu povo, da evolução espiritual, não basta simplesmente não fazer o mal. Nós temos que aprender a fazer o bem. E qual é um parâmetro bastante eficiente da gente, pelo menos, tentar fazer esse bem? Imaginar: eu gostaria que o outro fizesse isso para mim? Não gostaria. Então não vou fazer isso para ele. O que eu gostaria que nessa situação que eu estou enfrentando, as outras pessoas fizessem para mim ou fizessem comigo? Isso. Então é isso que eu vou fazer com eles. Então, a sabedoria de um grande mestre é utilizar tudo, até mesmo as fraquezas das pessoas, para ajudá-las. Porque esse tipo de orientação espiritual, olha, o que você quer que os outros façam para você, você faça para eles. O que parece ser a motivação inicial, pelo menos, desse tipo de orientação? Aquilo que você gosta, aquilo que você quer, você faça para o outro. Então isso é uma orientação inicialmente egoísta. Aquilo que eu quero de bem para mim, para conseguir o bem para mim, eu vou fazer o bem para o outro. Só que essa é a orientação da pessoa inicial. Mas à medida que começa a fazer o bem para o outro, ele começa a perceber que a alegria que ele traz para as outras pessoas reflete no seu próprio coração, reflete em sua vida. E aí nós progressivamente nos tornamos altruístas. Então, se numa primeira etapa a nossa motivação foi egoísta, com o passar do tempo aquilo é metamorfoseado e nos tornamos altruístas. Então, eu estou dando um exemplo, mas um exemplo central do tipo de ensinamento que Jesus trouxe para o povo em geral, que era um ensinamento simples, mas tão abrangente que mudaria inteiramente a qualidade de vida. Isso é um termo que nós usamos hoje em dia e que a gente tem já uma noção do que isso significa. Quando nós passamos a agir de acordo com a regra de ouro, a nossa qualidade de vida muda inteiramente. Isso, então, era um ensinamento de âmbito geral. Mas não foi só esse o ensinamento que Jesus trouxe, ou só esse nível de ensinamento. Nós temos, numa passagem bíblica, o fato de que é dito que os seus discípulos perguntaram a Jesus: Rabi, por que o Senhor
fala em parábolas para os outros. E ele responde aos muitos, ao povo, tudo é feito em parábolas, tudo é ensinado em parábolas, tudo é ensinado em linguagem alegórica. Porém, a vocês, discípulos, os mistérios do reino de Deus são dados diretamente. Então Jesus, sendo um mestre que sabia que ele estava iniciando um novo movimento transformador para o seu povo, e através dos seus discípulos isso iria se espalhar por grande parte do mundo ocidental. Esses grandes seres têm presciência, sabe o que vai ocorrer no futuro. Não pode controlar tudo o que vai ocorrer no futuro, porque se eles controlassem tudo, significaria que eles estariam tirando de cada ser humano o livre-arbítrio. Então, pode iniciar um movimento que muitos vão aproveitar, 80, 90%, uns poucos vão aproveitar 80, 90%, muitos vão aproveitar 10, 20%, e um número ainda maior aproveitará 1, 2%. Mas o movimento é iniciado, e para que esse movimento não morra com a morte do corpo desses grandes seres, ele prepara discípulos para que continuem aquele trabalho. E é uma preparação de discípulos que é difícil para nós entender, porque é uma preparação que aparentemente tem a ver com aquela vida do discípulo, porém, aqueles que já aceitaram, já absorveram o fato de que existe reencarnação, que a vida continua, que assim como nós não podemos aprender todas as lições da vida no primeiro ano primário, será que alguém consegue aprender tudo que é possível se ensinar aos jovens no primeiro ano primário? Não consegue. Tem que fazer aquele currículo do primeiro ano primário, depois vai para o segundo, terceiro, faz todo aquele currículo escolar. Muitas vezes tem que repetir o ano para depois passar para a faculdade, continuar estudando e terminar a faculdade se dar pé que não aprendeu o que deveria ter aprendido, e só quando for confrontado com problemas profissionais é que vai mergulhar nos livros, procurar quem sabe, para então adquirir o conhecimento que deveria ter adquirido. Então, a reencarnação é passar para o ano seguinte. Mas muitas vezes nós não passamos para o ano seguinte, nós repetimos o ano. Voltamos outra vez para tentarmos aprender as lições que deveríamos ter aprendido anteriormente. Mas vamos voltar aqui para a preparação dos discípulos. Quando um mestre escolhe aqueles que estão preparados para serem iniciados nos mistérios, os mistérios maiores, ele sabe que aquelas pessoas são almas comprometidas com o processo espiritual. Então, essas almas são despertadas por certos processos ocultistas para que em todas as encarnações futuras continuem comprometidos com aquele tipo de trabalho que eles foram preparados para realizar. É por isso que a gente ouve falar dos budistas Tulku, aqueles que sabem qual será a sua próxima encarnação, e aí os seus mestres vão naquele lugar, naquela família, e perguntam: nasceu um jovem, isso aqui nasceu, podemos fazer alguns testes? Podem falar, e veem que aquele jovenzinho que
na vida anterior ele tinha previsto que ia nascer naquele lugar, é realmente aquela alma. Então a mesma coisa em todas as tradições espirituais, esses discípulos são preparados para vida após vida aqui na Terra continuarem aquele trabalho. É por isso que Jesus e todos os grandes mestres dedicam grande parte do tempo na preparação de seus discípulos. Então, Jesus, obviamente, legou ensinamentos voltados, para despertar para a vida espiritual aqueles que querem mais. Não basta meramente ser um homem justo, um homem bom. Tem que ser uma pessoa espiritualizada. E em começando a trilhar aquele caminho espiritual, poder passar para uma nova etapa de ter certas aberturas espirituais, expansões de consciência que permitam, então, a apreensão direta da verdade através de certos processos, enfim, de despertar Budi, despertar o Cristo interior, para que as pessoas então possam experimentar, aprender diretamente da fonte, porque a fonte está dentro de cada um de nós. Então é abrir essa fonte que anseia por jorrar aquela água que saciará para sempre a sede das pessoas. Então nós temos toda uma série de ensinamentos de Jesus voltados para os diferentes níveis de evolução da alma, dos diferentes interesses das pessoas, das diferentes capacidades de apreensão das pessoas. Então, Jesus voltou-se, dedicou a sua vida ao ensinamento das grandes verdades. Ele teve certas dificuldades, porque naqueles tempos as verdades eternas, assim chamadas esotéricas, ocultistas, eram muito, muito mais reservadas do que são hoje. Os grandes instrutores, os grandes iniciados, faziam um voto de segredo que só poderiam, mas que deveriam, só poderiam revelar algo daquelas verdades profundas que tinham aprendido nos centros dos mistérios, de forma velada, numa linguagem que é conhecida como a linguagem sagrada. Então, somente aquelas pessoas que tinham, entre outras coisas, a iniciação na simbologia, na metodologia de interpretação da linguagem sagrada, que é essa linguagem alegórica, parabólica, que Jesus ensinou, conseguiam extrair todo o ouro que ele colocava em meio daquele cascalho. Mas Jesus recebeu essa missão e, mesmo com uma reserva e relutância por parte daqueles irmãos mais próximos de si, que era a comunidade essênia, porque Jesus era um essênio, ele também era um nazareno. Deixe-me explicar aqui. Os nazarenos, na verdade, eram os nazars, ou nazaritas, que eram aqueles indivíduos que, bem cedo na vida, faziam um compromisso de servir a Deus. E eles viviam em provação, eles viviam em autodisciplina, preparando-se para poder servir a Deus de diferentes formas. E esses nazars eram também conhecidos como nazarenos. E Jesus, então, é chamado na Bíblia de Nazareno, não porque ele tenha nascido em Nazaré,
isso aí é conversa fiada, não tem nada a ver com a realidade de Jesus. Mas as instituições que depois disseram ser os herdeiros do legado de Jesus, não querendo trazer à tona que haviam certos grupos que faziam uma dedicação ao serviço do Senhor, vivendo de uma forma como os representantes da igreja posteriormente, muito poucos viveram daquela forma, e que dentro desse grande grupo dos nazarenos haviam outros grupos mais estritos e mais disciplinados ainda, mais dedicados ainda, que eram os essênios. A igreja não interessava trazer à tona que Jesus era um essênio também. Então, os essênios não viram com bons olhos Jesus estar ensinando, pregando ao povo muitos dos segredos que eles tinham aprendido, inclusive entre os essênios, mas também no Egito, com cabalistas e com a escola de mistério do Egito. Eles criaram uma certa pressão com Jesus, daí a preocupação de Jesus de expor os seus ensinamentos de uma forma tão velada que os seus irmãos essênios não poderiam reclamar. Vocês veem, olha, a gente só pode falar desses mistérios com uma linguagem velada. Você está vendo como está sendo velada a minha linguagem? E com isso tornou-se mais difícil ainda para aqueles que tinham interesse em mergulhar mais fundo, de retirar a essência desses ensinamentos. No entanto, isso está sendo possível hoje porque as proibições são gradualmente reduzidas com o passar do tempo. Hoje em dia, com os nossos meios de comunicação, muitos e muitos segredos, vamos dizer, uma das instituições que acha que é muito velada e protegida pelo voto de segredo, a maçonaria. Existem vários livros descrevendo os rituais da maçonaria, os diferentes níveis, como todos os participantes são chamados, as colunas, o que aquilo significa, enfim, os segredos daquela instituição que se acha a mais reservada e já está na imprensa hoje. A mesma coisa vem ocorrendo também com os ensinamentos mais reservados de Jesus, inclusive pelo fato de que, mais recentemente, um grande teósofo, para mim, o maior teósofo do século XX, Geoffrey Hodgson, teve permissão de apresentar de forma bem sistemática 4 chaves para a interpretação dos textos sagrados, que eu também reproduzi nesse meu livro, O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, e que nós teremos a possibilidade de ter, com todos os seus detalhes, em português, no início do ano que vem, com uma tradução que um grande amigo meu, Edilson Pedrosa, e eu fizemos em Brasília, a tradução do compêndio de Geoffrey Hodgson, em 4 volumes em inglês, com o título A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada. Então, parte daquilo que Jesus nos ensinou estará já ao alcance daqueles que querem pesquisar, e em pesquisando, isso aqui eu coloco como parêntese, o trabalho teosófico, a pesquisa espiritual, o mergulho nos ensinamentos de uma tradição,
não são voltados para a gente meramente saber o que estava nas entrelinhas. Esse não é o objetivo último. O objetivo desse estudo espiritual é nós desenvolvermos o nosso discernimento, desenvolvermos a nossa mente abstrata, mas principalmente de criarmos condições para que a intuição possa desabrochar. Porque o nosso verdadeiro mestre já está conosco, mas nós sentamos em cima dele e não damos espaço para ele atuar em nós, que é o Cristo interior. Então, o trabalho espiritual que Jesus promovia para aqueles que estavam interessados na vida espiritual e para aqueles que já haviam despertado espiritualmente, mas ainda precisavam desabrochar mais, era facilitado com aqueles ensinamentos. E os ensinamentos de Jesus não se encontram só na Bíblia. Na verdade, os ensinamentos que se encontram na Bíblia estão muito deturpados. Eu convido vocês, aqueles que estão comprometidos a se aprofundar na tradição cristã também, lerem um outro livro recém-lançado aqui no Brasil, de Bart Ehrman. É um grande teólogo, não é teósofo não, teólogo americano. Começou como um evangélico e foi desde cedo muito interessado nos estudos bíblicos, fez tudo quanto é tipo de estudo para que ele se tornasse um verdadeiro exegeta e mais, para que entrasse naquela elite de pesquisadores que, conhecendo a língua na qual os evangelhos foram escritos, o grego bíblico, conhecendo o hebraico, conhecendo o aramaico, pudesse então fazer a análise textual. O que é isso? É a habilidade de ver se num texto que tem um determinado estilo, que o autor escreve de uma determinada maneira, usa certas palavras, de repente, isso aqui assim parece que caiu de paraquedas. Isso aqui não está de acordo com o estilo do autor. E, às vezes, até perceber que a ideia parou pela metade. Alguma coisa foi cortada. E assim por diante. Então, esse grande especialista escreveu um livro cujo título é O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Ele faz uma análise minuciosa com uma linguagem extremamente acessível. A editora a editora Prestígio. Eu comprei há 2 semanas em Brasília. Se está em Brasília, está em São Paulo também, certamente, não é? E o Bart Ehrman, se vocês desejarem, podem vir copiar. O nome é complicado. É E-H-R-M-A-N. Bom, então eu só estou mencionando isso porque esse especialista diz que na Bíblia, um estudioso no início do século XVIII, que teve acesso a só 100 manuscritos em grego, verificou que haviam 30 mil passagens que provavelmente não refletiam o que os originais deveriam ter apresentado. Isso, um historiador, em 1717,
publicou esse estudo, John Mill, dizendo que ele tinha encontrado 30.000 variantes entre esses 100 manuscritos que ele conseguiu. E eram manuscritos relativamente recentes. E se ele tivesse acesso a um número maior, e hoje em dia já se conhecem algo como 150 vezes aqueles 100 manuscritos que estavam à disposição dele, nós encontraríamos provavelmente 100, 200 mil variações do Novo Testamento. Isso quer dizer, a conclusão desse estudioso é que aquilo que se considera que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, palavra por palavra, e que nenhuma palavra pode ser alterada, porque o Espírito Santo inspirou os seus autores, e isso se tornou um dogma, um dos 43 dogmas da Igreja. Então, o que a Igreja diz? Que todo, pelo menos o Novo Testamento, mas ela fala da Bíblia, que inclui também o Antigo Testamento. Nenhuma palavra está errada. Os especialistas dizem que, pelo menos, isso no século XVIII, agora é bem mais do que isso, pelo menos 30.000 palavras e passagens não refletem aquilo que provavelmente foi original. Algumas passagens inteiras, os especialistas dizem, isso foi enxertado. Os 12 últimos versículos de conclusão do Evangelho de Marcos, os 12 últimos versículos, os especialistas dizem, isso aí foi enxertado, não estava no original. E esses 12 últimos versículos dizem que, entre outras coisas, que Jesus, após ter ressuscitado dos mortos, disse para os seus discípulos, ide espalhai o Evangelho para todos os povos. Aqueles que creem serão salvos. Aqueles que não creem não serão salvos e irão para a escuridão exterior, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, isso também se tornou um dogma da Igreja, que é necessário crer no nome de Jesus para ser salvo. Então, os budistas, os maometanos, os hinduístas estão todos fritos, porque eles não creem no nome de Jesus e irão para a escuridão exterior, onde haverá choro e ranger de dentes, para todo sempre, toda a eternidade. Dogma da Igreja. Então eu quero passar para essa segunda parte. A questão dos dogmas da Igreja. Os dogmas da Igreja é uma longa história, porque começou com os credos da Igreja. No início do século IV, o imperador Constantino, 313, adotou o cristianismo como uma das religiões oficiais do Império Romano. Ele verificou que o cristianismo tinha muitas características que viriam a facilitar a sua consolidação do império, porque estavam havendo várias revoltas regionais, os bárbaros estavam invadindo várias áreas do Império Romano e o imperador queria fortalecer o seu império. E verificou que, entre outras coisas, que
Jesus teria ensinado: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então César, o imperador Constantino, disse: esse aí é um dos meus, né? Está ensinando a dar a César o que é de César. E como se não bastasse isso, Jesus também dizia que nós devemos aceitar a nossa situação de vida. Não devemos nos rebelar. Não é pelo fato de uma pessoa ser um servo ou mesmo ser um escravo que ele não poderá alcançar o reino de Deus. Que ele deve viver da melhor forma possível, servindo ao seu senhor terreno. Imperador, estou gostando dessa religião. Então, torna-se uma religião oficial do Império Romano. E aí o imperador, vamos agora ativar isso. Começou, em primeiro lugar, não vamos mais perseguir os cristãos, que antes eram perseguidos, jogados nas arenas para serem comidos pelas feras, decepados e mortos pelos gladiadores. Agora não. Eles são cidadãos, vão fazer parte do Império Romano, e mais do que isso, começou a dar aquilo que move os mundos para a Igreja, que naquele tempo era chamada a Igreja Católica. Só havia uma, a Igreja, aparentemente só havia uma. De repente, ele começa a verificar que não havia uma igreja cristã, haviam inúmeras igrejas cristãs, que, de acordo com o discípulo de Jesus, que teria fundado essa comunidade, que depois fundou outra, e assim por diante, haviam variações de ensinamentos que eles propagavam como sendo os ensinamentos corretos e verdadeiros de Jesus. Então, ele sentiu a necessidade de uma unificação de doutrina. E ele, então, promoveu isso através de um concílio. Primeiro ele tentou com os bispos: não, deixa disso, vamos encontrar um termo comum. Mas os bispos, como políticos, vocês sabem que políticos estão sempre prontos ao diálogo, contanto que o seu ponto de vista prevaleça, né? Estão sempre prontos a discutir. A mesma coisa com os bispos naquele tempo. Então, o imperador não conseguiu contornar essas divergências, aí convoca um concílio conhecido como Concílio de Nicéia, uma cidadezinha balneária bem perto do que era antes Constantinopla, atualmente chamada de Istambul, na Turquia. E ele mesmo presidiu e acabou forçando a adoção de um credo de Nicéia. Aqueles que não concordaram, não só com o credo, mas com outras medidas que foram adotadas, foram até banidos. E estabeleceu-se então o credo. Na verdade, haviam 3 credos. Um credo mais simplificado, conhecido como credo dos apóstolos. É aquele que a gente normalmente sabe de cor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e no seu Filho, nosso Senhor, nasceu de Maria Virgem, e padeceu sob Pôncio Pilatos. Esse é o credo mais simples, conhecido como o credo dos apóstolos. Depois tem o credo de Nicéia, que pormenoriza mais essas cláusulas. E existe também um outro que não foi muito popular, porque era o credo de Atanásio, um prelado muito importante naquele tempo, um bispo, na verdade, mas cujas ideias foram vencidas posteriormente. Então, esses credos serviram para a identificação, o rótulo do cristão. Só será chamado cristão aquele que aceitar o credo. Várias igrejas que antes se diziam cristãs não aceitaram o credo
e foram banidas então da cristandade e começaram a ser perseguidas pelos bispos que aceitaram o credo. E essa perseguição se tornou cada vez mais acirrada, levando com que os escritos dessas outras comunidades fossem confiscados, queimados, e aqueles que diziam, não queima o meu manuscrito também, eles eram jogados na fogueira também. Então, foi uma terrível perseguição a várias comunidades, principalmente dos gnósticos. Por que principalmente dos gnósticos? A hora está passando, então você procurar ser bem simples, porque os gnósticos diziam que a salvação só pode ser alcançada quando nós alcançamos a gnosis. O que é essa gnosis? Gnosis é o conhecimento interior. É conhecimento, mas não é conhecimento que você leu esse livro, ou esse, ou aquele, ou esses 100 livros, então você tem gnose. Então, você pode ler todos os livros que existem na face da Terra e você não tem a gnose, não tem o verdadeiro conhecimento, porque esse verdadeiro conhecimento só é alcançado interiormente. Quando há aquela expansão de consciência, a pessoa passa pela experiência de ser uno com o todo e com todos os seres, e através desse, vamos dizer, desse canal interno de unificação, pode direcionar então a sua consciência a qualquer assunto para então saber aquilo, o verdadeiro conhecimento interiormente da verdadeira fonte. Então isso é gnosis. Então tem esse grupo aí, de acordo, então, poderíamos imaginar, os bispos da igreja dominante que aceitaram o credo e dizem, mas veja só, esses loucos aí estão dizendo que eles não precisam de nós, basta entrarem em meditação profunda, participarem de certos rituais e de sacramentos que dizem que nós não temos. Então a igreja dominante que diz que tem os sacramentos, mas os sacramentos dele não proporcionam essa gnose. Mas esse outro grupo tem todo um procedimento, mas um longo procedimento de purificação, de dedicação, de abertura, de longo trabalho espiritual até alcançarem, merecerem receber os sacramentos e alcançarem por mérito próprio esse desabrochar da luz interior que traz a gnose, que consequentemente traz a verdadeira salvação. Então, obviamente, a igreja dominante diz, não, esses caras não podem continuar aí atrapalhando o nosso meio de campo. E a proposta dos gnósticos estava ficando cada vez mais atraente pelas pessoas que já tinham tirado um pouquinho das teias de aranha da mente e do coração. Então, foram muito perseguidos e, consequentemente, aqueles dogmas foram se tornando mais necessários. Esse estabelecimento, não só o que as pessoas devem crer, mas certas posturas, certas revelações, porque, de acordo com a igreja, o dogma são verdades reveladas por Deus que são transmitidas pela igreja. Bom, eu tenho aqui uma compilaçãozinha que eu fiz dos 3 principais credos da igreja e depois dos 43 dogmas da igreja. Eu não vou entrar em detalhes, não é possível. Eu estou vendo aqui pelo número de pessoas que
as 20 e poucas cópias que eu tenho aqui não vai dar para distribuir para todo mundo. Então eu vou passar o abacaxi para o presidente da loja, para ele distribuir e depois multiplicar esses papeizinhos aqui como Jesus multiplicou pães, né? Então, já que estamos falando de cristianismo, vamos fazer um ato de multiplicação aqui. Mas a conclusão que eu queria chamar é a seguinte: nós vimos que a missão do mensageiro divino foi modificar a postura, a atitude de seu povo judeu de uma mera obediência aos ditames da lei mosaica, e agora a instituição que se diz herdeira do legado de Jesus, daquele maravilhoso trabalho do mestre, esse mestre que cada vez que a gente fala em Jesus, a maior parte dos corações sentem uma vibração especial, um carinho, um apreço, mesmo que tenha muitas reservas àquilo que é dito ser o legado de Cristo. Mas, então, Jesus vem para transformar a atitude do seu povo de mero obediente às leis mosaicas, mas a igreja agora, essa herdeira do legado de Jesus, diz: não, vocês, para alcançarem a salvação, têm que crer nos dogmas da igreja. Qual é a diferença? Para ser um homem justo, obedecer à lei, e para alcançar a salvação, não ser lançado no inferno eterno, a crer em 43 dogmas. Será que psicologicamente há muita diferença entre obedecer à lei e crer em dogmas? Será que a atitude oficial da igreja atualmente dá uma perspectiva que a gente esperaria seria uma perspectiva de crescimento espiritual, que meramente crer é suficiente? Em vez de responder, eu deixo isso como uma questão para vocês responderem por si mesmos. Se vocês acham que houve um crescimento de espiritualidade na cristandade atual, com o crer dos dogmas, versus os judeus da época de Jesus, que meramente obedeciam à lei. Pode parecer um final insatisfatório, mas aqueles que estão no caminho espiritual estão conscientes do fato de que a sua responsabilidade é pensar por conta própria. Outros podem tentar fazer a sua cabeça. Como, quem sabe, eu tentei fazer a cabeça de vocês hoje, procurando levá-los até a pontinha do trampolim. Agora, vai depender de vocês, se vocês pulam na água ou vocês voltam. Eu deixo, então, essa questão para vocês decidirem como vocês querem respondê-la. E eu poderia falar um pouco sobre um ou outro dos dogmas da igreja, desses 43 dogmas. É bem provável que eu não consiga explicá-los, porque eu não entendo boa parte deles. Alguns deles, eu tenho que confessar, são parte do ensinamento da tradição da teosofia. Alguns desses dogmas da igreja. Não necessariamente da forma como a igreja o apresenta e principalmente como a igreja interpreta.
Eu acredito que exista um só Deus e que esse Deus se manifesta em 3 aspectos diferentes. Mas não acho que é o mais apropriado descrever, como a Igreja diz, a Santíssima Trindade como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Porque, inclusive, em muitos dos manuscritos da Bíblia canônica, dos primeiros tempos, o que era descrito como sendo a Santíssima Trindade era o Espírito, a água e o sangue. Durma-se com um barulho desses. Os manuscritos, alguns dos manuscritos originais em grego dos primeiros séculos diziam que Deus se manifesta no mundo de forma trina como o Espírito, a água e o sangue, que a Igreja diz que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bom,